Queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para a continuação das epístolas do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre a epístola de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade situada entre a Macedônia e a Trácia. Foi a primeira cidade europeia que Paulo evangelizou na sua segunda viagem. Ao saberem da sua prisão e padecimentos, os fiéis filipenses enviaram-lhe auxílio monetário em Roma. Profundamente agradecido, Paulo lhes escreve de coração aberto. Com uma sincera ação de graças a Deus, Paulo inicia sua carta, rejubilando-se pela perseverança evangélica dos fiéis e dá-lhes o testemunho do seu amor. Paulo comenta sua prisão e todo o processo que se seguiu, incluindo a sua desditosa viagem de cativeiro e as oportunidades do progresso do Evangelho através disso. Ao garantir suas esperanças de ser reconhecida, sua sinceridade apostólica, ele reafirma: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Entretanto, continua exemplificando: para sempre, se viver na carne é trabalho frutífero, permanecer na carne é necessário por vossa causa. E é sempre esse o seu testemunho de abnegação apostólica: renunciar por amor ao Cristo e à sua vontade. Em troca do seu sacrifício, ele só pede que todos lutem pelos ensinos do Evangelho, pela prática do amor e pela prática da fé. Convoca todos à perseverança no amor fraternal e à unidade na humildade. Paulo afirma aos filipenses que se mantém com harmonia e paz graças ao conforto que há em Jesus, pela sua sustentação, orientação, bálsamo e esperança que caem sobre ele, pela consolação que ele encontra no amor de todos e por todos, pela sua comunhão com a espiritualidade maior e pela ternura e compaixão que recebe agradecido de todos, onde se torna uma só alma, um só pensamento, no mesmo amor. Nota-se nessa passagem que a energia dinâmica de Paulo perde a força biológica e ganha na força espiritual da humildade e da fraternidade. Paulo já está velho, cansado, sofrido, mas a cada dia mais forte em Cristo pelo Evangelho Redentor. Ele estimula aos seus fiéis o exemplo de Jesus, que tendo a condição divina, isso é, dos dons sublimes do Verbo de Deus, não se considerava igual a Deus. Antes despojou sua glória junto ao Pai, assumindo a condição de servo, tomando a semelhança humana. Vamos podendo aí tirar o exemplo da transfiguração de Jesus. Quer dizer, em homem como os outros, partilhando das condições do estágio hominal. Com todo o seu poder e autoridade moral, Jesus se humilhou e se submeteu obedientemente até o fim da sua tarefa planetária, comprovando aos homens comuns que a tempestade da luta segue a bonança da espiritualização. Por isso, Deus o exaltou na ressurreição que é dada pelo Pai, e o agraciou com o divino título, ou nome inefável que se exprime no Senhor, acima das categorias angélicas. Seguir Jesus, continua Paulo, é operar a redenção pela abnegação, sem reclamações, para, mesmo no meio de uma geração má e pervertida, se tornar puro, filho de Deus, luz no mundo, mensageiro da palavra da vida. A partir do capítulo 3, Paulo faz
advertências aos filipenses, retomando outro assunto que o levou a muitos estudiosos a interpretarem como um bilhete independente. Seu primeiro cuidado é com os falsos doutores da lei, que até hoje proliferam entre os incautos. Líderes religiosos, quando falidos, obreiros da vida eterna, são maus operários, cegos conduzindo cegos, túmulos caiados, que se apegam a rituais que encobrem as suas reais intenções, em qualquer religião. O próprio Paulo relembra a sua origem e passado judaico de hebreu, filho de hebreus, diferente dos gregos, reconhecendo-se irrepreensível e sincero adepto da lei de Moisés. Mas desde que considerou Jesus como mestre dos mestres, ele tudo perdeu para ganhar a Cristo. Não pela justiça da lei, mas pela justiça superior, que vem de Deus, que era o seu atributo. Justiça essa que ele, Paulo, apoiava na fé, a justiça com misericórdia. Paulo escreve da esperança e da sua ressurreição como espírito puro em Jesus. Enfatiza a humildade de não se reconhecer pronto para a redenção e afirma a sua perseverança, consciente na evolução do espírito. E ensina como caminhar, esquecendo-se do passado e avançando para o futuro, para a meta que vem de Deus por Jesus, o caminho da verdade, com confiança e raciocínio, através da fé pela razão. Paulo exorta a alegria ao Senhor através do cumprimento dos deveres cristãos. Ensina que não há motivo para inquietação no espírito bom, mas todas as necessidades podem ser apresentadas a Deus pela oração e pela súplica em ação de graças. A paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará o coração e pensamentos de seus filhos. Para finalizar essa carta, ele aconselha seus irmãos a se ocuparem de tudo que é nobre, verdadeiro, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou que mereça louvor. Isto é, ele recomenda uma conduta ideal de vida em todos os tempos, mesmo para a filosofia grega na época, mas recomenda-a sob a prática evangélica, isto é, mais do que pelo dever. Seja o homem bom e justo pelo amor. No final, faz os seus agradecimentos pelos auxílios enviados. E ao explicar que sabe viver os momentos maus como os bons, pois tudo pode naquele que o fortalece, Paulo valoriza a caridade, os cuidados e o carinho dos seus irmãos de fé, pois comprovam a caridade e a fraternidade que participam da aflição alheia. E vamos falar um pouquinho da epístola de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 3 epístolas denominadas pastorais, pois são dirigidas aos pastores de almas das comunidades religiosas numa orientação direta e íntima sobre regras e observâncias dessas comunidades. São 2 cartas a Timóteo e uma a Tito. No período da primeira epístola, Timóteo estava em Éfeso. Tem por objetivo fixar as diretrizes para a organização e direção das comunidades, sobre o comportamento ético, como sempre. Após a saudação, Paulo vai direto ao assunto da sua preocupação. Primeiro, lembra a Timóteo a razão da sua permanência em Éfeso
que era advertir alguns e não modificar a doutrina, que é o evangelho, ensinada, não fazerem discutindo discussões intermináveis, especulações judaicas relativas à genealogia dos patriarcas e os heróis do Antigo Testamento, coisas que não realizam os desígnios de Deus sobre os homens, mas que deveriam cultivar a caridade, a consciência sadia e a fé. O abuso das palavras deve ser evitado, principalmente entre os que não entendem o que dizem nem o que afirmam. Em todos os tempos, pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem e envenenam fontes de generosidade e de fé. No livro Vinha de Luz, na lição 15, Emmanuel fala assim: o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. 2. Não há combate à lei mosaica, que é boa se for usada legitimamente. Entretanto, lei existe para corrigir as iniquidades. Logo, não é para os justos. Ela indica os bons caminhos, mas não é a redenção em si. 3. O apóstolo convida Timóteo ao bom combate das suas responsabilidades, com fé e com boa consciência, pois sem os princípios morais não há fé, afirma Paulo. 4. Paulo mostra a importância da oração. Aí encontra-se a recomendação do cultivo da prece, inclusive por todos os homens governantes e autoridades, para que possam ter paz com dignidade. Única forma do conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador, Jesus. 5. Discorre assim o apóstolo sobre os deveres e o comportamento das mulheres, dos mentores, das comunidades religiosas, pois elas saberão também fazer profissão de servir a Deus com boas obras. Mostra ainda um Paulo de Tarso radical quando ele afirma: eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem, mas ela será redimida na maternidade. Essas afirmações de Paulo são consideradas por alguns estudiosos como acréscimo, mas elas também estão escritas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. De qualquer forma, a frase "eu não permito" não parece ser de Paulo, sempre muito educado que ele era. No capítulo 3, ele aborda as qualidades de um bom dirigente de comunidade, ensejando sobriedade, bom senso, competência, indulgência, como deve ser, pacífico, uma só esposa, enfim, ser um bom e homem digno. Continua com a orientação a respeito das pessoas em geral. As viúvas, prescrevendo que toda fraternidade e boa vontade começa no lar, pois quem não sabe cuidar dos seus, não pode cuidar dos outros, como na parábola do mordomo infiel. Paulo reafirma a liberdade do espírito, pois até os que estão sob o jugo da escravidão devem se considerar livres em espírito, ensinando como reconhecer. Assim, o legítimo orientador espiritual, ele destaca a piedade como primeira virtude de um ancião religioso, porque a raiz de todos os males é a ambição. E por último,
Paulo estimula Timóteo com as seguintes palavras: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Finaliza exortando-o à justiça, à fé, à piedade, à perseverança, à mansidão, como legítimas conquistas de um verdadeiro líder. É o bom combate para a vida eterna. Vamos falar também um pouquinho agora da segunda epístola a Timóteo. Paulo está em Roma, em seu cativeiro final, e pede a Timóteo que vá ter com ele. Temendo que não houvesse tempo para a chegada de Timóteo, o apóstolo dos gentios escreve-lhe como um testamento espiritual, conforme afirma Emmanuel em Paulo Estevão. Por ter tido Timóteo uma mãe e uma avó de fé e boa consciência cristã, e pelas bênçãos recebidas para suas tarefas, Paulo o exorta a reavivar sempre o dom de Deus, pelo aprimoramento espiritual na prática e divulgação do Evangelho de Jesus. Geralmente o homem acomoda-se com a paz, esquece-se das lutas passadas para alcançá-la e não se previne contra os impulsos primitivos que podem ressurgir. No caminho do bem, encontra tropeços e tentações reais, ligadas a esse passado. A própria vida humana é uma condição de influenciações primitivas. Foi esta a razão da admoestação de Paulo a Timóteo para que vivificasse sempre o dom de Deus no seu coração. Não importa fugir do passado, importa renovar o espírito com saber e amor. Está lá na lição 30 do Vinha de Luz, quando Emmanuel fala sobre isso. Paulo convida Timóteo para ser o herdeiro espiritual e transmitir suas palavras evangélicas a outros que sejam idôneos para ensinar. Quem ensina ou dirige algo tem sempre que preparar continuadores, como fez o próprio Jesus. O bom discípulo assume a sua parte de sofrimento na vida de dignidade, como um bom soldado do Cristo. O soldado não se envolve em questões civis, só deve satisfações aos seus superiores. O atleta, ainda que ganhe, não recebe a coroa se desonrar as regras. O lavrador deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Está lá, na lição do Fonte Viva, lição 31, onde Emmanuel nos fala sobre isso. Enfim, há trabalhadores de todas as classes, até dos que fiscalizam o serviço do vizinho e se esquecem do seu. Mas quem semeia, colhe. O mesmo acontece no campo espiritual. Sem esforço, nada se consegue. Paulo fala também do perigo dos falsos doutores religiosos. Diz que o bom cristão evita as discussões estéreis e estima a retidão da palavra da verdade. Evita o falatório vão e inconsistente, pois a associação de palavras e pensamentos condenam o homem. O verbo desregrado, diz ele, estimula a queda moral, cria a calúnia e o mexerico maledicente. É leviano e causa perturbações graves ao devedor. Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório, diz Emmanuel em Vinha de Luz, na lição 73. O palavreado vão também é vicioso, é um verdadeiro desvario da mente. Quem segue Jesus não pode ser injusto ou inconsequente. Paulo aconselha Timóteo a fugir das paixões traiçoeiras da mocidade, das questões insensatas e não educativas. Sendo todo um servo de Jesus, é mesmo como ser manso, como seu Senhor, suavidade que ensina e que ama. Está lá na lição do Pai Nosso,
de Emmanuel 98, no Pão Nosso. Paulo, a seguir, fala dos perigos dos últimos tempos, da perseverança e do Evangelho. Todos os que querem viver com piedade em Jesus serão perseguidos, como no tempo de Paulo. Ainda hoje, o discípulo fiel de Jesus sofre as incompreensões e as dificuldades e até perseguições. A lição a Timóteo para perseverar no Evangelho de Jesus deve ser assimilada por todos os novos discípulos, porquanto a luta é a mesma, o bom combate da reforma íntima. Paulo, no ocaso da vida, faz suas últimas recomendações. O apóstolo diz que já foi oferecido em libação e está pronto para a partida. Nos sacrifícios judaicos e pagãos, oferecido em libação consistia em encher uma taça de vinho ou óleo, prová-lo e derramá-lo sobre a vítima. Diz que combateu o seu bom combate, fazendo sua reforma íntima, transformando-se num homem novo e guardando a fé na justiça do Senhor. Paulo sente-se feliz e convicto de ter cumprido a sua missão e roga a Timóteo que vai encontrá-lo o mais rápido possível, pois somente Lucas está com ele. Nós vamos ficando por aqui. Graças a Deus, graças a Jesus e até o próximo vídeo. Beijos.